Bom dia aí, pessoal, eu me chamo Paulo Otávio, estou com o João Vitor. Nós vamos dar início aqui a uma discussão sobre a disciplina Seminários em Inteligência Artificial do professor Will Queiroz. Nós escolhemos como tema a economia em rede. Mais especificamente, nós vamos falar sobre a cauda longa, né? Mas por que esse nome, cauda longa, né? O termo cauda longa se dá pelo formato do gráfico, né? Onde nós temos como eixo Y a popularidade, no eixo X a quantidade de produtos. Nós sabemos que antigamente a gente vivia uma cultura de massas onde um produto ou um serviço era usado para uma grande quantidade de pessoas, sejam os hits da internet, os popstars, enfim. E agora a gente está vendo que isso está perdendo força e a gente está se deparando com a cultura de nicho, onde um único produto ele é vendido para uma pequena quantidade de pessoas e aí vai chegar ao ponto de um único produto vai ser vendido apenas para uma única pessoa, né? Você ter essa customização. Isso se dá também por causa do avanço, né, da tecnologia, a facilidade onde nós temos, por exemplo, um escritor, ele hoje consegue tanto escrever, como editar e publicar o seu livro, não simplesmente tendo um notebook na sua casa. E antigamente a gente nunca ia ver isso, né? Bem, João vai falar aqui um pouco mais dos grandes benefícios sobre esse modelo de economia. É o que acontece na cauda longa, né? A gente tem que, nas vendas de uma livraria, por exemplo, apenas 20% dos livros trazem para a livraria cerca de 80% das vendas, pelo volume de vendas. A gente pode relacionar isso com a lei de Pareto, né? Que poucos são os motivos dos grandes problemas das pessoas, né? Se ela concentrar as razões dos problemas, ela consegue, resolvendo poucos problemas, ela resolve a quantidade de problemas que ela tem. A pessoa tem muitos problemas, mas a concentração deles, a raiz deles se envolve em poucos, né? É mais ou menos isso que a cauda longa explica. Os 80% restantes dos livros de uma livraria correspondem a cerca de 20% das vendas em geral, né? Tanto para a livraria quanto para o mercado, são um exemplo prático. Qualquer modelo de negócio. Isso. E o que acontece é que muitas vezes não é interessante para uma livraria manter aqueles livros que são poucos vendidos. Pouco vendido gera pouca receita, né? Porque o livro fica só ocupando espaço e trazendo custo para a loja. O que seria interessante é ter uma movimentação maior e vender aquilo que realmente o pessoal está comprando, né? E o conceito dessas lojas virtuais, né? A Amazon, por exemplo, ela tem muito mais praticidade com isso aí. Ela não precisa estar mantendo, né, um estoque esses 80 que não trazem para ela um lucro que os 20 correspondem. E a gente vê também, né, que por que da Amazon ser um sucesso, né? Além disso, dela conseguir manter um estoque perfeito que traz para ela um lucro bem maior do que, por exemplo, uma livraria física, é a facilidade que a gente tem hoje da distribuição de produtos. Por exemplo, para você enviar um determinado produto para alguém, algum parente distante, o custo que isso tem é muito mais baixo do que há anos atrás. Por exemplo, o custo de distribuição nas sedes da loja, né? A loja tem só uma central e ela armazena tudo ali naquele lugar, não precisa estar distribuindo para as suas pequenas livrarias, como uma rede de livrarias, por exemplo. Que vai ter um custo, por muitas vezes um livro que não vai ser vendido, vai passar 5 anos lá na prateleira, e você organizando tudo numa central, fica muito mais barato, né? Fica muito mais viável o negócio. Você vai atender os clientes por demanda, né? O cliente quer aquele livro, ele vai lá e atendeu por demanda, né? Aquela questão do nicho, né? É um produto exclusivo. Essa parte aí da oferta e da demanda, o Chris Anderson. O Chris Anderson, ele
ele fala de 3 forças principais, né, que a gente tem. Uma delas é essa da relação oferta e demanda. A outra, como eu falei também, é a facilidade de distribuição, né. Hoje a gente tem ferramentas de buscas e filtros, inclusive as recomendações também nas redes sociais e microblogs, e a forma com que esse produto se dissemina no mercado é muito mais rápido e muito mais fácil de você buscar informações sobre aquilo e entender o porquê daquilo está sendo vendido tão rápido. E, enfim. Além disso, também a facilidade de produção, né? Hoje em dia, como eu falei anteriormente, um escritor, por exemplo, ele não precisa necessariamente agora ter um editor. Ou você ter um contrato com alguma editora para editar o seu livro e publicá-lo, né? O próprio editor, possuindo um computador pessoal, o próprio escritor, possuindo um computador pessoal, ele consegue fazer todo esse processo e não necessita mais de estar atrelado a alguma editora. O custo da produção caiu, né? Caiu muito, né? E outro efeito comparativo, né, que ele faz da cauda longa, que ele foca muito na palestra, né, o Chris Anderson, é que a tendência é que as tecnologias cheguem num ponto em que fique tudo de graça. O que acontece? Por exemplo, o lançamento do DVD, por exemplo. O DVD, ele atingiu um ponto de inflexão, foi quando ele baixou de $400. Enquanto estava ali em cima de $400, não estava muito difundido. Aí passou daquele ponto ali, começou a vender muito, o preço foi caindo, a tecnologia foi se desenvolvendo e ficando cada vez mais barata, até chegar num ponto que é praticamente de graça. Hoje em dia um aparelho de DVD é muito barato, e está presente na vida de todas as pessoas. Ela fica barata e fica mais acessível, né? Fica mais... Realmente, qualquer usuário hoje pode fazer uso da tecnologia. Pois é, né? Então o que a gente vê é essa troca, né, do mercado formado pelos grandes hits, pelos artistas de sucesso, né, os pop stars e os blockbusters, eles sendo substituídos pelo mercado de nichos e os pequenos produtores, né, e os clientes tendo produtos customizados cada vez mais, né. Nós podemos citar aqui como exemplo de cauda longa no mercado da publicidade, né, o próprio Google, no mercado de vendas aqui, como o João já falou, a Amazon, e até no mercado de conteúdo, né, a própria Wikipedia, né, que é a enciclopédia livre, né, que está bastante difundida. E o Chris Anderson, no seu livro, na palestra, ele fala também um dos pontos principais da cauda longa, né, é você disponibilizar tudo que você tiver. E não pensar no ou, e sim no i, né? Sempre estar adicionando e agregando mais e mais. E também para você ajudar bastante o seu consumidor a encontrar o produto que você está querendo vender. Seja ele através das suas ferramentas de busca, ou de filtros, ou até no boca a boca das pessoas nas redes sociais e nos microblogs e nas ferramentas, todas as ferramentas que existem hoje e nas futuras, né, que virão. Falamos muito aqui também da cultura de nicho, né? Essa cultura de nicho, né, ela provê bastante a ubiquidade, né? O que é isso, né? Você ter tudo disponível sempre e a todo momento e para todos, né? Ou seja, no mercado de massas, a gente nunca tinha produtos disponíveis para todos e nem a todo tempo. Com isso, né, com esse mercado de nicho, com a evolução da tecnologia, você consegue comprar ou solicitar serviços a todo momento e com custos baixíssimos, né? Ele cita na palestra que o grande presente do Vale do Silício para o mundo é essa cultura do free, né? Que o free é o que está realmente, é o que é mais interessante, que vai permitir, né, que os mercados se... Bom, ele cita na palestra que o grande presente do Vale do Silício para o mundo é a cultura free, né?
Que o FII é que está o grande parte interessante dessa jogada do serviço. E outro exemplo também que ele fala também é da comunicação, né? Que a comunicação está ficando cada vez mais barata, a fibra ótica está se difundindo cada vez mais e uma ligação na Índia, por exemplo, que na década de 90, no início da década de 90, custava $2 um minuto, passou a menos de 10 centavos um minuto. E o que é que isso traz de consequência? A gente vê agora que há muita competição de programadores mesmo e terceirização de software para o lado da China, da Índia. E os mercados hoje competem entre si. Uma pessoa aqui, por exemplo, em Recife, está competindo com um cara lá na Índia, em Mumbai ou na China, né? Em qualquer outro lugar do mundo. A concorrência está muito mais forte, né? É. Acho que isso também, né, é uma consequência, né? Hoje em dia a gente não tem mais aqueles galpões ou prateleiras de supermercado físicas. E sim, o produto ele não é armazenado lá, e sim um banco de dados de alguma empresa. Por isso que é fácil você competir hoje em dia com alguém que está na China ou na Índia e não mais precisar de meios físicos para isso. Você não precisa estar lá fisicamente para estar vendendo seu produto. Os mercados estão muito próximos, né? Justamente com essa coisa da comunicação, né? Que está muito barato, o efeito da corda longa, né? Chegou num preço tão baixo que a gente está muito próximo, né? A gente está muito próximo do mundo. O mundo está muito mais conectado, mais próximo. Pois é, né? Isso é um dos grandes efeitos na economia do mundo, né? Enfim, né? Nós concluímos aqui o nosso debate com o tema Economia em Rede, mais especificamente falando bastante aqui da cauda longa, do livro de Chris Anderson. E é isso aí.